Fala, meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? E vamos a mais um conto do Chico Xavier. Lembrando que esses contos ou essas histórias são histórias reais, tá, gente? Não são histórias inventadas, não. A história de hoje, como eu coloquei no título, é o Repórter Trapaceiro, que é uma história muito interessante. Vamos mais uma vez ler a história aqui e no final a gente faz uma reflexão em cima. Quando o Chico começou a ganhar projeção nacional, lá pelos anos 1940, ele foi procurado por um dos repórteres mais implacáveis da época, o Davi Nasser, ou David Nasser, da revista O Cruzeiro, que era uma revista que chegava a vender mais de 1 milhão de exemplares por edição, então era uma das revistas mais conhecidas e famosas do país. O repórter desembarcou em Pedro Leopoldo, claro, onde Chico morava, acompanhado pelo fotógrafo Jean Manzon. E ele desembarcou decidido a desmascarar a fraude mineira, que é como ele chamava Chico Xavier. Então, claro, na cabeça dele, Chico era uma fraude e o objetivo dele real não era fazer uma entrevista com Chico. Era, na verdade, desmascarar o Chico. Mas, qual que era o ponto? A questão é que o Chico não queria mais dar entrevista pra ninguém. Porque, em geral, quando os repórteres iam entrevistar ele, era pra caçoar, era pra tirar sarro, era pra tentar desmascarar ele de alguma forma. Então ele já tava cansado aí de tanta desconfiança ou simplesmente de curiosos e não queria mais dar entrevista. E ele tentou escapar, entre aspas, né, dessa entrevista com esse Davi Nasser aí a todo custo, Mas ele acabou sendo convencido por uma artimanha desse repórter. Literalmente o repórter ligeiro, tá, gente? Por isso que eu fiz questão aí de até mudar, não é nem ligeiro, é trapaceiro. Ele foi trapaceiro, sim. O que esse Davi Nasser fez? Ele começou a falar com a língua enrolada para fingir que era um francês. Então ele chegou pro Chico e falou: olha, eu ser um repórter. Não, aqui eu já tô fazendo em inglês, né? Mas eu ser um repórter de França, eu querer falar, entender o seu história, você ser Chico Xavier, o grande médium brasileiro. Então ele foi lá, esse meu francês aqui é demais, hein? Mas enfim, ele foi lá e se passou por um repórter francês pra falar pro Chico que ia ser uma entrevista internacional, que ele não podia negar essa entrevista. E que ele tinha vindo de muito longe, lá de Paris, só pra entrevistar o Chico. E ele não podia voltar com a mão abanando. Então o Chico acabou cedendo, né? Falou, bom, ele veio de tão longe, poxa, coitadinho, não vou poder, né, negar essa entrevista pra ele. E por outro lado, o Chico também pensou, pô, vai ser minha primeira entrevista internacional, né? Então, vambora, vamos fazer, né? Durante a entrevista, ele reclamou, o Chico Xavier, né? Reclamou do assédio da imprensa que tinha aqui com ele, posou pra fotos em algumas situações extravagantes, entre outras coisas. No final das contas, aqui eu tô resumindo, tá, gente? Eu vou fazer um comentário final aqui. No final das contas, esses repórteres, né, fizeram a entrevista, fizeram tudo o que eles queriam e foram embora, né? Foram embora dali, mas com a entrevista pronta para publicar, colocando que na verdade Chico Xavier era uma fraude, que entre outras coisas, eles se passaram por estrangeiros e o Chico sequer descobriu. Então como é que o Chico, né, que conversava com espíritos, que era um médium, que sabia tudo, não descobriu que eles eram estrangeiros, que eles não eram estrangeiros na verdade, né, que eles estavam se passando por estrangeiros, né? Então publicou tudo isso. O Chico, claro, quando recebeu lá a revista lá com tudo que ele tinha colocado, ficou muito triste. Ficou muito triste e o Chico era um ser muito sensível, né? Um ser altamente evoluído e sensível. Então ele começou a ver a revista e começou a chorar enquanto ele folheava ali a revista. Nisso o Emmanuel surgiu ali no quarto e perguntou por que... O Emmanuel, assim, por tudo que eu já li aqui a respeito, o Emmanuel costumava ser muito seco, muito direto, né? Muito racional, ele não era muito emocional. Então talvez até para compensar esse ponto, né? Na minha visão pelo menos, né? Do Chico era um ser iluminado e muito emocional, e o Emmanuel também um ser iluminado, mas mais racional. Então, na minha visão, de uma forma ou outra, um estava aprendendo com o outro. Pelo menos essa é a minha leitura aqui do Emmanuel junto com o Chico, né? O Emmanuel, nesse caso, nessa encarnação, sendo um guia aqui do Chico. Então, o Emmanuel perguntou de forma seca, né? Por que você está chorando?
E aí o Chico perguntou, mas como, por quê? É muita humilhação, é uma vergonha, um vexame. Olha tudo que ele colocou nessa revista. Eu fui colocado nessa revista Cruzeiro aqui, que vai pro Brasil inteiro. Fui passado como uma fraude. Como que eu não vou chorar? Isso é uma vergonha. Aí o Emmanuel, de novo, de forma seca, mas trazendo aqui uma brincadeira, um trocadilho, colocou assim: ô Chico, Jesus foi pra cruz. Você só foi pra Cruzeiro. Olha isso, gente. Então, de novo, né? O Emmanuel aqui sendo seco, mas dessa vez jogando um trocadilho, uma brincadeirinha ali. Um ponto aqui desse conto aqui que eu não coloquei, dessa leitura que eu tô fazendo, gente, eu vou complementar com uma outra leitura aqui, que eu já conheço essa história. Tem um ponto aqui que não foi falado nessa história, mas eu vou complementar aqui, que é: uma vez que, né, esses repórteres publicaram a matéria, ou melhor, no final ali da entrevista, né, antes deles irem embora, claro, o Chico foi lá e deu um livro autografado para eles e com uma dedicatória. Eles agradeceram, muito obrigado, Chico, mas nem perderam tempo para ler o livro, porque para ler ou para abrir, porque, de novo, o que eles queriam ali era desmascarar o Chico, né, na visão deles. Eles foram embora, levaram o livro, mas foram embora. Publicaram o livro, veio aquela parte que o Chico ficou muito triste, mas um pouco depois da publicação, aí eu venho para essa segunda parte. Certo dia, o Davi Nasser, que era o repórter, resolveu abrir o livro que o Chico tinha dado para ele. E só aí que ele foi ler a dedicatória do Chico. Ao caríssimo irmão Davi Nasser. Surpreso e assustado, porque ele não tinha dado o seu nome verdadeiro em nenhum momento pro Chico. Ele telefonou pro seu companheiro, pro Jean Manzon, que era o rapaz que tinha ido com ele, e perguntou se ele já tinha aberto o livro que tinha recebido. E o Jean disse que não. E o Nasser então insistiu para que ele olhasse o livro. Logo em seguida, o Jean, também surpreso, leu a dedicatória do seu exemplar. Ao caríssimo irmão Jean Manzon. Resumindo, né, gente? Tanto esse Jean Manzon quanto o Davi Nasser tinham, claro, dado nomes fictícios pro Chico. Eles não tinham falado que eles eram o Davi e era o Jean. Sei lá que nome. Tinha falado que era o Jean Pedro e o Calil, blá blá blá. Inventaram 2 nomes lá. Né? No final, eles descobriram que, na verdade, o Chico sabia sim. Não sei se o tempo todo, mas em algum momento o Chico descobriu, né, seja porque o Emmanuel avisou ou porque ele simplesmente sabia desde o começo, que na verdade eles não eram quem estavam se passando ali por ser. Mas ainda assim, por toda a bondade que ele tem, ele acabou decidindo dar a entrevista. Claro que ele ficou, no final das contas, muito chateado quando ele viu o que saiu, o que foi colocado na revista. Mas, de novo, por que o Emmanuel deixou ele dar essa entrevista então, se o Emmanuel já sabia quais eram as intenções desses dois? O que eu imagino, gente, que exatamente porque o Chico precisava passar por isso para aprender alguma coisa e para evoluir também. De novo, mesmo o Chico sendo um ser altamente iluminado e altamente evoluído, ele também continua aprendendo, gente. E até hoje, mesmo desencarnado, ele continua aprendendo. No nível, claro, muito além do que é o nosso aqui, mas continua aprendendo. Assim como a gente, quando chegar lá no nível do Chico Xavier, daqui a alguns milênios de anos, com sorte, né, eu imagino, a gente vai chegar no nível do Chico Xavier. E quando chegar no nível do Chico, do Chico hoje, o Chico já vai estar muito acima, porque ele continua evoluindo. E a gente, nesse nível equivalente ao do Chico Xavier hoje, também vamos continuar aprendendo. É um aprendizado eterno, né, gente? É isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Reforço o que eu sempre digo, gente. Se você não curtiu o vídeo, por favor, dá uma curtidinha aí, porque isso vai ajudar bastante a levar esta mensagem para outras pessoas. E se você não é inscrito, claro, se inscreve e clica no sininho, gente, porque senão você não é avisado quando tiver novos vídeos. E como eu sempre digo, logo logo a gente vai ter muitos outros vídeos, outros contos do Chico e outros temas espiritualistas legais aqui para compartilhar com vocês. Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Abraço, até a próxima. Goodbye.